Em todo o tempo nós vamos estar falando em volta desse tema: obediência. E mais uma vez nós vamos falar a respeito de obediência como algo que precisa ser exercitado todos os dias na nossa vida, assim como o tema que nós estamos estudando na escola dominical, santidade, que é um processo, assim como os dons, assim como os frutos do Espírito Santo, que todos os dias o Senhor acrescenta algo sobre as nossas vidas para que a gente exercite aquilo que Ele já nos deu. A obediência, eu estava escutando louvor essa semana no Ministério da Cidade, que fala entre a fé e a razão, é o título, que fala sobre Abraão e Isaac, aquela cena que todos conhecem de Abraão conduzindo Isaac para ser sacrificado. E Deus colocou no meu coração entre a fé de Abraão e a razão de Isaac existia a obediência de um e a obediência do outro. Você crê isso? Você crê que para Abraão conduzir Isaac até aquele lugar era necessária obediência? Obediência vindo de um mandato, de uma ordem vinda de Deus. E para Isaac ser conduzido, era necessário que ele obedecesse a voz do meu pai Abraão. Então, entre a fé de Abraão e a razão de Isaac existia obediência. Eu não vi isso na música, o louvor não estava nisso, mas Deus colocou entre essa situação de Abraão e a situação de Isaac tem a obediência. Nós vamos procurar ganhar tempo. Eu gostaria que você dissesse comigo: a minha sensibilidade, bem forte, aqui todo mundo agora, a minha sensibilidade, a minha humildade para obedecer a palavra de Deus revela um nível de relacionamento com Deus. A minha sensibilidade, a minha humildade revela um nível de relacionamento que eu tenho com Deus. A minha capacidade de entender o que Deus está falando revela como eu me relaciono com Deus todos os dias. Porque Deus fala todos os dias ao nosso coração. Fala de várias maneiras. Você está na sua casa, você está escutando louvor, você está na sua casa, daqui a pouco é uma pregação na televisão, você vem para a igreja para pregação, você vem para a igreja, tem um testemunho do irmão, tem um irmão com uma dificuldade, um irmão que conta uma vitória, um irmão que passa por alguma situação. O tempo todo Deus está falando conosco. Mas a minha capacidade de absorver o que Deus está falando revela um nível de relacionamento com Deus. Obediência parece ser uma coisa relevante na vida do cristão, mas desde o princípio a palavra vai nos mostrar que é um grande desafio, é uma grande dificuldade na vida do cristão ser obediente a essa palavra. Ser obediente a essa palavra não é fácil. Ser obediente à palavra de Deus significa você cortar um pedaço de você mesmo. Eu cortar um pedaço da minha vontade, cortar um pedaço de mim, é um sacrifício. Obedecer a Deus quando a minha carne diz que naquele momento que eu necessito, Senhor, não é isso que eu necessito. Mas obedecer a Deus significa arrancar um pedaço da minha vontade, arrancar um pedaço da minha carne para fazer a vontade de Deus. Então nunca foi e nunca será fácil obedecer a Deus. Eu queria que você abrisse para nós não ficarmos fora da palavra, abrisse lá em 1 Samuel 15, no capítulo 15.
1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Nós vamos ler até o 23, mas nós vamos pular alguns. Nós vamos lá pular alguns. Em pé, por favor. Vamos lá? Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. 3. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que veem, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Vamos para o 8. E tomou vivo Agag, rei de Amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. 9. E Saul e o seu povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Vamos para 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Vamos para o próximo. 12. E mandou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-lhe a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. 14. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas. Parece-me para oferecer ao Senhor teu Deus o resto, porém temos destruído totalmente. 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei de Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Porque, pois, não destes ouvido na voz do Senhor, antes voaste aos despojos e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos para o 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer no holocausto e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura do carneiro. 22. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a porfia é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis. Coloque a mão na tua Bíblia, por favor. Nós vamos fazer uma oração diferente, e eu gostaria só que você ouvisse. Estamos, pois, aqui para receber, Senhor, do Santo Espírito Consolador.
Deus abriu porta para o meu marido, Deus abriu porta
porque nós estamos nos acostumando com aquilo. Parece que o que nos aproxima de Deus são as adversidades. Se não houver adversidade na vida do ser humano, parece que não há uma necessidade de procurarmos um socorro. Não há necessidade de manter a mente dele focada num padrão de vida, numa regra, numa lei. Não há uma necessidade enquanto não chocar com os erros que ele está cometendo. Saul, ele recebeu uma ordem através de Samuel. Deus falou através de Samuel, dando uma ordem para ele. Aquele povo, os amalequitas, já havia sido uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Israel saindo do Egito, uma das primeiras adversidades que o povo de Israel encontrou foi os amalequitas, que era um povo considerado terrorista, era um povo considerado um povo que não tinha piedade. E quando eles invadiam as nossas cidades, quando eles entravam para saquear, entravam para matar, entravam para destruir. E era uma pedra de tropeço. E Deus tinha dado uma sentença que aquele povo, se aquele povo continuasse vivo, seria uma pedra de tropeço para o povo de Israel. Então, lá na frente, Deus dá uma ordem através de Samuel. E Samuel vai até Saul e passa essa ordem, que aquele povo deveria ser destruído. Tudo que tivesse ligação com aquele povo deveria ser destruído. Seus bens, suas famílias, todos os seus bois, todas as suas vacas, ovelhas, tudo deveria ser destruído. Todos os seus despojos deveriam ser destruídos, inclusive os seus ídolos. Mas parece que muitas vezes, irmãos, nós obedecemos a Deus e fazemos um ouvido seletivo. Ouvimos certa parte da ordem de Deus e a outra parte parece que nós não ouvimos muito bem. Deus estava dizendo para Saul que tudo, absolutamente tudo deveria ser destruído, totalmente aniquilado. Tudo que se referia aos amalequitas deveria ser aniquilado. E às vezes por os nossos próprios interesses, às vezes pelas nossas conveniências, nós ouvimos 90,9999 e a gente, isso daqui eu já obedeci mais da metade, eu já ouvi mais da metade, eu acho que eu não vou estar desagradando a Deus se eu fizer isso, até porque ele tem boa intenção, até porque o que eu tenho com isso. E nós vimos ali que Saul resolveu poupar a vida de Agar. E poupando a vida de Agar, também foi dada a ordem de que absolutamente nada, que o povo não deveria se dispor de nada, o povo de Israel não deveria pegar de nada, não deveria tomar posse de nada, daquele povo, absolutamente nada. E nada significa para Deus, quando nós saímos desse nada, uma vírgula, significa que nós já estamos em desobediência. Quando nós deixamos de ouvir uma vírgula daquilo que está escrito na palavra de Deus, muitas vezes as divisões dentro da igreja, as divisões lá fora, as confusões, as contendas, elas acontecem às vezes por causa de uma vírgula, porque nós deixamos de desatentar algo pequeno. Às vezes nós ouvimos, temos um ouvido muito bom para ouvir aquilo que Deus está prometendo para a minha vida. Eu tenho um ouvido muito bom para ouvir que Deus fez uma promessa. Olha, Deus vai te abrir uma empresa. Meu ouvido aguçado, nossa, aqui é de Deus isso. Tem uma promessa de Deus dizendo: olha, Deus vai abrir a porta para você de uma grande bênção para você. Deus vai salvar o teu filho, Deus vai operar milagre, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nós
Quantas profetadas eu já recebi? Pelas profetadas que eu já recebi, eu já seria um trilionário, pastor. Pelas profecias que eu já recebi, eis que te digo que amanhã estará abrindo uma grande porta para você, e lembrarás desse dia. Mas eu me ensinaram uma coisa, e eu tenho vivido isso nesses últimos tempos. Profeta de Deus, eu acho que já tenho visto isso aqui. Profeta de Deus é aquele que anuncia a salvação, é aquele que faz as profecias, é aquele que ensina, é aquele que declara as bênçãos sobre a vida, né? Da ovelha, sobre a vida da igreja, mas principalmente é aquele que anuncia o pecado. Profeta de Deus anuncia a salvação, mas anuncia também o pecado, denuncia o pecado. E às vezes, quando eu vejo Deus usa quem quer, quando eu estou diante de uma profecia, se o pastor deu um exemplo aqui, e quando eu estou diante de uma profecia, eu me preocupo muito com a vida de quem está profetizando na minha vida. Se a vida daquela pessoa está fora do altar, eu começo a orar para que, Senhor, tudo que for fora da tua vontade, que o Senhor na minha vida, eu rejeito tudo aquilo que estiver fora da tua vontade. Porque muitas vezes, através de uma palavra que entra, vem também uma maldição para a tua vida. Dependendo da fonte, vai vir uma maldição. Desse altar aqui, chamado altar de Deus, tem que sair palavra de bênção, tem que sair ordem, tem que sair exortação, tem que sair, mas tem que vir de homens, tem que vir de instrumentos usados, instrumentos separados, consagrados para a glória de Deus. Atente para quem profecia na tua vida, atente para quem coloca a mão sobre a tua vida, atente para quem direciona sobre a tua vida. São os cuidados que muitas vezes eu já tenho tomado na minha vida, e muitas pessoas. E ali Saul, na desobediência dele, a gente viu Deus aqui já no versículo, aqui já no versículo 23. Porque no meio da desobediência vem a rebelião. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o confiar é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e ele também rejeitou a ti, para que não sejas reis. Eu vi que muitas vezes isso acontece nas nossas vidas, que muitas das coisas que deixam de acontecer na minha vida acontecem porque nós não estamos percebendo que nós estamos em desobediência com o Senhor. A palavra de Deus, ela não foi feita como um livro, como a Constituição, ela não foi feita como um livro de autoajuda, ela foi feita para ser seguida como regra. Foi feita para ser seguida como uma regra de vida. É a nossa regra de fé e prática de vida. Eu tenho uma grande dificuldade de entender o livre-arbítrio na vida do cristão, e também já disse isso, tenho uma grande dificuldade de entender que uma vez que eu entreguei a minha vida para o Senhor, uma vez que eu entreguei publicamente, confessei publicamente que eu não era mais dono da minha vida, Senhor, receba a minha vida, escreve meu nome no livro da vida, a partir de agora o Senhor é o dono da minha vida.
deveria, a partir de agora, você obedece o que está escrito aqui. Eu falo com você através dessa palavra. E quem eu uso para ministrar a respeito dessa palavra, também estará praticando aquilo que está dentro dessa palavra. Talvez, como nós já dissemos aqui, você vai entender muito mais vendo o testemunho do que propriamente ouvindo as pessoas. O testemunho cristão fala por si próprio. Nós já dissemos isso aqui. Quem vem na escola dominical vai entender as nossas aqui debatidas, e tudo que nós abordamos na escola dominical está inserido dentro desse processo de princípio para que você tenha uma vida vitoriosa. Não há outra forma de você ter vitória sem você conhecer a quem você obedece. Obediência significa você entender quem é que está acima de você. Quem é? Qual é a essência? Da onde provém? A quem você obedece? Nós nascemos desde pequeno com a capacidade de ouvir e obedecer. Desde pequeno nós obedecemos nossos pais aquilo que a gente deve e não deve fazer. E eles nos aconselham dentro das limitações dele. Nós crescemos, vamos trabalhar e vamos obedecer a patrões. Existe uma consequência, porque se eu não obedecer, no mínimo o que vai acontecer? Eu não vou prosperar. Se eu não obedecer, a outra coisa que vai acontecer, eu vou ser despedido. Passa mais um pouquinho, eu me transformo em cristão, aceito Jesus como meu Salvador, e aí eu passo a obedecer aquilo que o pastor está me dizendo que eu tenho que fazer, porque eu não conheço a palavra. Quem vai me ensinar é o pastor, é a minha liderança, e o pastor vai dizer para mim o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer, aonde eu posso e aonde eu não posso fazer. E se eu não obedecer aquilo que o pastor está dizendo? A Bíblia vai dizer assim, que Deus não leva em consideração o nosso tempo de ignorância. Quando eu não obedeço a palavra, Deus está dizendo para mim: olha, enquanto você não conhecia a palavra de Deus, não conhecia o que eu tinha para a tua vida, eu quero dizer para você que não haverá nenhum pesar sobre a tua vida, mas a partir do momento que você se deparou com a minha palavra, há uma consequência da desobediência. A desobediência é rebeldia, e a rebeldia tem um preço. A rebeldia é pecado, e o pecado tem as suas consequências. Quem aqui está almejando uma grande vitória? Eu tenho certeza que todos aqui almejam alguma coisa chegar em algum lugar. Mas na nossa vida natural, não existe como você chegar sem seguir alguma regra. Não existe como você chegar a lugar algum sem seguir alguns procedimentos. E a palavra de Deus, ela nos dá procedimento. Saul quebrou aquelas regras para que ele fosse abençoado. Saul quebrou as regras para que ele fosse um dos melhores reis. Saul quebrou as regras quando ele resolveu agir por conta própria. Quando ele achou que fazendo do jeito dele, com um jeitinho, diminuindo, tirando um pouquinho daquilo que Deus te ordenar, que não faria mal algum. Atenta para aquilo, atenta bem para aquilo que Deus fala, porque naquele nome de Deus vai dizer para a gente: se atentamente ouvir. Então, ouvir e se atentamente quando nós estamos na palavra, quando estamos na casa de Deus. A partir do momento em que você pisou, entrou aquela porta dentro. Se você entrou aqui para você receber uma vitória, a partir daquele momento, atenta para aquilo que Deus vai falar. Deus vai falar desde o momento da primeira oração até o momento da bênção apostólica. E muitas vezes nós perdemos muita parte, nós perdemos muita coisa, porque nós nos atentamos para quem está do lado, para quem está na minha frente, nós nos atentamos, nos preocupamos com tantas e tantas outras coisas. Enquanto tudo isso aqui foi preparado para que nós ouvíssemos a Deus, somente isso. Tudo aqui foi preparado
E muitas vezes nós perdemos uma vírgula dessa vitória, como foi Saul, talvez, quando Deus estava dizendo que era tudo. E tal Saul se atentou uma vírgula, que não era para deixar absolutamente nada. Ele tinha dado uma ordem, e a ordem era incondicional. Ele não autorizou nada. E eu queria dizer para você, quando essa palavra aqui ela foi escrita para mim e para você ter uma vida vitoriosa, para que nós chegássemos até o Senhor. Não existe outra forma da gente se achegar ao Senhor que não seja através desta palavra. Entrando na casa do Senhor, aguça bem os seus ouvidos. Aguça bem os seus ouvidos. Se prepara para a tua casa, Senhor. Eu estou indo para a tua casa. Não me deixe que meu foco seja desviado. Não deixe que meu amigo, meu irmão da direita, meu irmão da esquerda desvie a minha atenção. Não deixe que a bateria alta chame a minha atenção, desvie a minha atenção. Não deixe nada me faça perceber a mensagem que está no louvor. A mensagem do Senhor. Eu não quero apenas cantar e prestar atenção no ritmo, mas eu quero ouvir o que aquele louvor está falando, porque o Senhor fala dentro daquela casa. O Senhor fala, o Senhor preparou tudo aquilo para que eu pudesse me ouvir. Aguça os seus ouvidos. E para encerrar, porque o nosso tempo é muito curto, eu queria dizer isso para você. Por que nós devemos obedecer a Deus? Nós devemos obedecer ao Senhor, porque a conclusão de tudo isso é que não existe outra forma, não existe uma outra forma de sermos abençoados sem obedecer a autoridade sobre as nossas vidas. Você precisa identificar quem tem autoridade sobre a tua vida, sobre a tua vida espiritual, porque sobre ele está a responsabilidade de um dia prestar conta sobre a tua vida. Mas como eu já disse aqui, eu só tenho uma autoridade sobre mim se eu aprender que essa autoridade ela tem o poder para me dar ordem, ela tem o poder para regrar a minha vida. Essa autoridade, ela tem o poder, ela recebeu poderes para disciplinar a minha vida, para colocar regras na minha vida. E se eu não reconheço essa autoridade sobre a minha vida, você pode ter certeza absoluta, eu vou andar do meu jeito e eu vou quebrar a minha cara. Eu vou andar aonde eu quiser, e certamente eu vou andar em caminhos estreitos, e eu vou passar pelas portas estreitas, e ao passar pela porta estreita eu vou querer andar no caminho largo, porque a Bíblia está dizendo para mim, olha, você vai passar pela porta estreita, e é para você permanecer no caminho estreito. Eu não sei da onde é que você veio, eu sei da onde eu vim, e para eu passar da onde eu estava para chegar até aqui, eu passei pela porta estreita. Mas o tempo foi passando e eu percebi, Senhor, não basta. Eu tenho que permanecer nesse caminho estreito. Passar pela porta significa muitas vezes você aceitar Jesus como teu Salvador. Passei pela porta. E agora, depois que eu aceitei, vai haver uma regra, vai ter ordem, vai ter disciplina para você seguir, vai ter uma vida diferenciada, uma vida de renúncia, uma vida de sacrifícios e louvores agradáveis ao Senhor, uma vida em que a tua vida é um eterno louvor, a tua vida para as outras pessoas testifica a sua verdadeira identidade a partir daquele dia que você aceitou Jesus. As pessoas lá fora vão dizer que você está andando no caminho estreito, e o caminho estreito significa que você já não aceita mais as coisas desse século. O caminho estreito significa mais que você não anda mais com esse século. O caminho estreito significa que você rejeita as ofertas desse mundo, que é uma outra coisa muito difícil. Rejeitar
esse caminho que não faz curva vai te levar até o Senhor. Eu disse esses dias, para encerrar, pastor, estava ministrando há um pouco tempo atrás na vida de alguém lá na Cracolândia. E estava dizendo para ele: cara, o que você fez com a tua vida? Um cara intelectual, um cara que falou com ele. Se você nós apenas nos ouvisse sem ver, nós diríamos que você estava falando com um cara, um diplomata, um cara que falava 2, 3 línguas e estava lá na Cracolândia já há muito tempo. Só mídia social, mas social já todo rasgado. E eu falei: meu, o que você fez com a tua vida? Como é que você chegou até ali? E aí ele disse para mim: cara, eu não sei o que eu fiz da minha vida. E eu só sei que em algum ponto da minha vida eu deixei de ser eu mesmo. Em algum ponto da minha vida eu deixei de cumprir, fazer o que era certo para fazer a minha vontade. Outra coisa que eu aprendi: nem sempre o que eu acho que é certo é a vontade de Deus. Fazer a minha vontade muitas vezes que é mais fácil, ela implica em deixar de fazer o que é certo. A minha vontade muitas vezes implica em deixar de fazer o que é certo. E esse rapaz, ele disse para mim: eu não sei onde foi que eu me perdi. Aí eu perguntei para ele no meio da nossa conversa: Deus, quem te deu a vida? Você sabe quem é que te deu a vida? E ele me disse: quem me deu a vida foi minha mãe. E eu disse para ele: eu vou dizer para você que a tua mãe, o ventre da tua mãe foi emprestado para que você viesse ao mundo, mas quem te deu a vida foi Deus. E eu queria dizer para você que a vida que Deus te deu, você estragou. Estragou porque você deixou de seguir as regras que Deus tinha determinado. E a tua mãe não tem culpa disso. Ninguém tem culpa disso. A desobediência, ela parte a partir do momento que você se diz que tem que ver a vida. Porque quando você entregasse, se você tivesse entregado a tua vida para Deus, você teria um livro, você teria uma regra, você teria uma disciplina, e essa disciplina, essa regra te daria vida em abundância. Já que você não sabe o que fazer da tua vida, e Deus te deu a vida, Deus é aquele que te deu a vida, por que você não entrega a tua vida para quem te deu a vida? Por que você não devolve a tua vida para quem te deu a vida? Por que você não entrega? Está tudo errado, está estragado, mas Deus fica assim mesmo. Mas eu não, está estragado, você estragou tudo. Só que pode ficar pior do que isso. Por que você não entrega a sua vida assim, estragada, sempre que você entrega para Deus? E eu comecei a pensar, pastor, isso tem muito a ver com uma lição. Será que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Deus? Nós vamos saber disso no final dessa campanha. Porque eu não sei se você vier aqui em todos os 4 dias dessa primeira parte da campanha, você vai receber mais uma parte daquilo que Deus, segredos que Deus tem e que você já conhece, né? Você como cristão já conhece, quero crer, que você conhece todos esses assuntos que vai ser abordado aqui. Mas eu digo que conhecer não é o suficiente. Como eu disse para você, aquele intelectual, aquele cara muito estudado, com 2 faculdades, 2 línguas, tem muito conhecimento, mas ele está lá, na Cracolândia, e o final dele, se Deus não tiver misericórdia, é amargo. E muitos daqueles que estão lá já estiveram sentados no banco da igreja. Muitos deles são filhos de pastores, muitas vezes são bebidas, muitas vezes foram, tocaram dentro da igreja, muitas vezes fizeram muita coisa para Deus. Para que você não caia nesse erro, atenta para aquilo que Deus tem dito, para você vai dizer para você nesses dias. Deus já tem falado bastante, mas atenta, aguça os seus ouvidos, como Salomão fez, não perca uma vírgula. Não deixe nada tirar a tua atenção quando você entrar na casa do Senhor, porque Deus vai estar te dando uma ordem.
E muitas vezes a gente não ouvir, já é uma desobediência. Eu não entendi o que Deus me falou, já está em desobediência. Porque a primeira coisa que você sai, a primeira ordem que você recebe da tua casa, quando você vem para a igreja, abre os seus ouvidos e abre o teu coração e atenta e obedecer aquilo que Deus tem para você nessa noite. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesse dia de campanha. Eu louvo a Deus porque estou numa igreja firmada dentro da palavra, enraizada dentro da palavra. Eu louvo a Deus porque eu creio que aqui existe uma igreja que está lutando para ser cada dia mais obediente à palavra de Deus. Está buscando a tua vitória em andar em obediência. Estão aqui porque muitos poderiam estar, mas vocês estão aqui porque tem desejo, precisa obedecer um pouco mais, assim como eu. Precisa aguçar os ouvidos um pouco mais, assim como eu. Precisa se atentar um pouco mais. Precisa rasgar o teu coração. Precisa quebrantar o teu coração um pouco mais. Precisa renunciar um pouco mais à tua vontade. Precisa ceder um pouco mais. Precisa descer um pouco mais. Descer, uma grande dificuldade na vida do cristão. Desce. Porque Deus se agrada dos humildes, mas abate o soberbo. E quando você tem a capacidade de obedecer, já é o primeiro sinal de que você tem humildade. Obedeça aquilo que Deus tem para você. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.